há pelo menos 3 décadas. Então vocês vejam que já no início a gente consegue depreender que há 3 décadas a mídia brasileira é dominada por gente de extrema esquerda. E o que essa gente não consegue entender é por que o nosso presidente Jair Bolsonaro escuta, dá ouvidos, segue orientações e sugestões do professor Olavo de Carvalho. Não consegue entender por que isso acontece. Tá certo? Deixa eu ver, o pessoal tá me ouvindo aí? Tá tudo ok com a transmissão? Consegue me ouvir? Deixa eu ver pelos comentários aí, porque eu já vou mandar real aqui no início do programa, porque eu não sou de enrolar não, eu já falo as coisas no começo, tá? Eu não fico, sou aqueles caras que ficam falando meia hora para depois falar o que interessa. Eu já falo de cara, tá bom? Então beleza, já tá tudo ok com o som. Um abração para todo mundo. Não consigo ver o nome de todo mundo aí, mas eu vou mandar real. O negócio é o seguinte, pessoal. Por que o presidente Jair Bolsonaro escuta e dá ouvidos ao Olavo de Carvalho e ficou evidente que ele o faz agora, neste final de semana, com a questão aí, esse imbróglio envolvendo o MEC, né? Porque, para quem não sabe, para quem não está por dentro, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, foi indicado pelo professor Olavo de Carvalho e trouxe consigo para o ministério alguns alunos do professor Olavo, alguns dos quais, e em específico, um deles, o professor Silvio Grimaldo, fez uma série de postagens neste final de semana, relatando as razões pelas quais ele saiu do ministério. E, em síntese, quem quiser depois leia aí a página do próprio Silvio Grimaldo, tem lá no público, né, no Facebook dele, mas ele escreveu que saiu devido a uma série de limitações e sabotagens que estava sofrendo por ser ligado ao professor Olavo de Carvalho, e essas perseguições estavam acontecendo vindo sempre de um mesmo ponto, né, que era um secretário ligado à chamada ala militar do governo, que era o senhor Roquette, um coronel da aeronáutica, que estava lá no ministério assumindo as funções de ministro, impedindo que o pessoal, os alunos, o pessoal ligado ao Olavo de Carvalho, sequer pudesse conversar com o ministro Vélez. Isolou o ministro, né? E graças à atuação desse senhor coronel Roquette, o Silvio Grimaldo resolveu sair lá do ministério, porque ele foi transferido para uma posição inócua, assim como outros alunos e amigos do professor Olavo. Muito bem, a coisa não ficou por aí. O senhor Roquette foi exonerado ainda ontem, né, por ordem direta do presidente Bolsonaro, e isso mostra mais uma vez que o presidente escuta os conselhos do professor Olavo, porque o professor Olavo fez uma série de publicações, uma série de posts relatando justamente esse procedimento aí do coronel Roquette e mostrando que isso seria, né, deixando muito claro que isso seria extremamente prejudicial aos planos já avançados de implementação de uma série de programas pelo MEC, um dos quais a própria mídia alardeou, que foi justamente a Lava Jato na educação, que foi ideia desse pessoal, dos alunos, dos colaboradores do professor Olavo, tá? E isso também, essa ideia de fazer uma Lava Jato na educação, nós já falávamos disso em 2015, na época das manifestações que tiraram a terrorista búlgara Dilma Rousseff do poder. Nós já falávamos disso, tinha que ter a Lava Jato. Naquela época, não sei se tinha essa terminologia Lava Jato ainda, né? Mas estava na moda o Petrolão, o início da investigação do Petrolão, que foi feito pela Lava Jato. E o Mensalão, o Petrolão e tal. Então nós levantamos aí o Impressão e o Academicão, isso nas ruas lá de São Paulo, né? Quem tiver visto isso aí, né, se lembra. Inclusive quem estava conosco nessa ocasião foi o nosso hoje deputado federal mais votado do Brasil, de toda a história, Eduardo Bolsonaro. Então isso não é novidade, né? Nós já propusemos isso há muito tempo atrás, de modo que essa ideia vem realmente dos alunos do Olavo. Não é uma coisa que surgiu aí a esmo, não tem a ver com o seu Roquette, nem com nenhum militar que esteja dentro do governo. E agora eu vou fazer uma ressalva que algumas pessoas estão tentando
identificar aí algum racha, né, entre alas internas do governo, em especial militares e alunos do professor Olavo. Isso aí realmente não chega a ser uma celeuma. O problema dos militares é que eles têm uma mentalidade muito próxima da mentalidade da esquerda. Então, quando alguém de dentro do governo toma alguma medida que prejudica os planos da esquerda, os militares ficam contra. É isso que está acontecendo. Por que isso acontece? Porque a formação dos militares dentro da escola positivista, né, assim faz com que eles enxerguem as coisas. E eles têm uma mentalidade que, por influência do positivismo, é mais próxima da esquerda, do corporativismo estatista da esquerda, do que das propostas liberais e conservadoras que, aliás, estão na plataforma que elegeu Jair Bolsonaro. Eu fiz um post no Facebook ontem, comemorando a saída do Coronel Roquette, que sem dúvida é um homem muito habilitado nas ciências aeronáuticas, mas no MEC o trabalho dele não estava sendo frutífero, tá? Mas eu achei muito bom ele sair do MEC, porque lá o trabalho não é com a aeronáutica, o trabalho lá é com a educação. E o grande desafio do Brasil é não deixar que essa geração atual, que vai entrar na escola agora, se perca. A geração anterior se perdeu. Uma massa de analfabetos, milhões de analfabetos, nós temos no Brasil, analfabetos funcionais, analfabetos integrais. A maior tragédia do Brasil hoje é o analfabetismo, tá? Porque um povo analfabeto não tem sequer a capacidade de entender o que se passa ao seu redor e sempre será presa, sempre será vítima de estelionatários, de charlatães travestidos aí de políticos e salvadores da pátria. E é o que explica a tragédia política do Brasil nos últimos anos, tá certo? Então, a Regina Milk, Jadir Santana, Sandra Cristina Torres, um abração para vocês, tá? Agora finalmente eu consigo ver aqui quem está comentando. Então, pessoal, o que está acontecendo? Por que o Jair Bolsonaro escuta o professor? Ele é um homem que está aberto ao aprendizado, é um homem que quando erra, reconhece o erro e volta atrás. Quantas pessoas nós conhecemos hoje que são assim, né? Até o guardinha da repartição pública, às vezes é mais arrogante. Você ter a capacidade de ter humildade, tá? Davi Fiore, Cintia Sá, Renato Macheri, Aderbal, Ana Canato, Sérgio Cardoso. Jair Bolsonaro dá ouvidos ao Olavo de Carvalho. Simples, porque ele é um homem humilde, é um homem que está aberto a sugestões e é um homem que reconhece alguém que sabe mais do que ele. O professor Olavo sabe mais do que ele de ciência política. O professor Olavo sabe mais do que ele sobre a história do movimento revolucionário, mentalidade revolucionária. Sem ter tido um estudo formal, né? A gente percebe isso. Quando eu entrevistei o presidente por várias vezes, a gente percebe isso, a gente faz as perguntas, respondê-las de uma maneira muito apropriada, né? Por um conhecimento intuitivo. E também desprezar que o presidente passou por uma excelente escola militar, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, inclusive na qual eu já dei aula, certo? E o nível de excelência sempre foi reconhecido nacional e internacionalmente, tanto que há alunos de vários países a cursar a Escola Militar das Agulhas Negras. O presidente Bolsonaro não apenas é formado ignorante, é muito capacitado, muito habilitado, tá? Então, pessoal, eu gostaria que esse vídeo cessasse essas especulações de por que o Bolsonaro escuta o Olavo. Bom, a começo de conversa, se o Bolsonaro não tivesse escutado o Olavo, as letras, que o primeiro candidato presidencial que assumir a bandeira do povo brasileiro, que é um povo conservador, é um povo cristão, saber de sacanagem, de ideologia, não quer manter seus valores familiares, quer manter seus valores religiosos,
não está nem aí para esquerdismo, para comunismo, para marxismo. Conservador ganharia com 80% dos votos. E foi o que aconteceu. Eu acho que o Bolsonaro... Tá? Mas isso foi maquiado, uma série de fraudes que nós denunciamos na época. E foi o que aconteceu. Em 2012 o professor vaticinou isso. Por que o professor tem essa capacidade de previsão? Ele é um guru? Ele é um astrólogo? Ele é um místico? Não, ele é um cientista. Analisa as linhas de força que atuam na história, os agentes políticos, né? Então, por exemplo, se você tem, eu vou dar um exemplo aqui do que eu estou falando. Se você tem um povo, 200 milhões de pessoas, 90% desse povo é conservador, é cristão, tá certo? 90% de 200 milhões dá quanto? Dá 100 e... Vamos colocar aqui de 100 e... Em termos de votantes, né? 100 milhões de pessoas, de votos conservadores. Eram menos a esquerda que tinha, embora fosse esquerda, como sempre foi esquerda, PSDB. Então aparece Jair Bolsonaro, mesmo sem um partido conservador, mas ele como uma figura, um candidato, uma pessoa, uma personalidade que encarna o conservadorismo do povo. O que acontece? É eleito presidente. Com todo o poder mega bilionário, multibilionário da mídia contra, tá? Com todo o poder dos sindicatos, todo o poder das universidades, todo o poder do próprio governo, da máquina federal, dos tribunais de justiça, Ministério Público, tudo aparelhado contra ele, sofre uma... Né? Forças internacionais também, mega bilionárias, atuando no Brasil, tá? Através do mega bilionário Jorge Soros, Serviço Secreto do Irã, Hezbollah, Serviço Secreto de Cuba, todas essas forças estrangeiras hostis atuando na eleição em 2018, né? E ele vence as eleições ainda assim. Quer dizer, Olavo tinha razão já desde 2012. Então, se o Bolsonaro não tivesse escutado Olavo de Carvalho, hoje ele não seria nosso presidente, ele seria um deputado federal muito bom, como sempre foi, mas não seria presidente. Então é por isso que o Jair Bolsonaro escuta o Olavo, é por isso que ele vai continuar a escutar, né? E eu não sei por qual razão, os militares ficam com uma inveja tremenda disso, com ciúme disso, vê problema onde não tem problema nenhum, porque senão, senhores militares, vocês não estariam de volta aí no poder, porque o Jair Bolsonaro não teria chegado à presidência. Ele não teria tido simplesmente a ideia de concorrer à presidência se não fosse o Olavo de Carvalho. Tá certo? Então, vamos parar com essas picuinhas aí, vamos trabalhar juntos pelo Brasil. Tá bom? Esse é o meu recado e eu vou ficando por aqui também, porque já está mais do que suficientemente claro o que eu quis falar e para um bom entendedor um pingo é letra. Quem quiser entender, quem tiver ouvidos para entender, que entenda. E compartilhe esse vídeo para a gente desfazer esses equívocos, essa mística, essa falação desenfreada, essa perda de tempo de ficarem aí procurando motivos obscuros. Não, o homem é um cientista político, é o melhor cientista político, o melhor escritor que tem no Brasil hoje, o melhor filósofo. Então parem de inventar fofoca em relação a esse homem. O que esse homem fez pelo Brasil não tem preço, nós não vamos conseguir pagá-lo nem em 30 anos de gratidão, nós vamos conseguir pagar o que esse homem fez pelo Brasil, tá certo? Então vamos trabalhar junto, pessoal. Vocês militares têm grandes virtudes, né? Vocês têm um grande serviço, um histórico de serviço prestado ao Brasil. Não vamos estragar isso agora se aliando à esquerda contra um homem, um gênio, né, da filosofia, da ciência política, que dedicou a sua vida a ajudar o Brasil e a tirar o Brasil da lama vermelha, tá? A qual, inclusive, senhores militares, os senhores não perceberam que estava tão afundado assim, né? Se não fosse o Olavo, a gente estaria afundado até aqui, né? No lixo comunista ainda, tá? Então vamos trabalhar junto para limpar o Brasil deste câncer, né? Que, graças a Deus, nós não estamos mais no caminho da Venezuela. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Venezuela. Vamos trabalhar junto, pessoal, beleza? Em prol do Brasil. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, clica aí no sininho também para receber a notificação, tá bom, galera?